Olá, agradecemos por estar aqui para ouvir nossa história. Aqui está um breve resumo antes de começarmos. Em um reino onde a música é a essência da vida, Ravenswood enfrenta uma terrível escuridão quando a melodia sagrada cessa, trazendo desolação. Lysander, um jovem com o dom de ouvir o inaudível, parte em uma jornada épica para libertar a harmonia capturada. Armado com uma flauta antiga e a ajuda de uma fênix, ele enfrenta o Devorador de Sons, descobrindo ser o salvador sombrio da profecia. Após uma luta mística, a música triunfa sobre o silêncio, e a paz retorna a Ravenswood. Lysander, agora um herói, reflete sobre sua aventura, percebendo que a verdadeira batalha era contra as sombras interiores, e que a união e aceitação de si mesmo são chaves para a harmonia. Ele se torna uma inspiração, ensinando que há luz mesmo na escuridão e que a música é um hino de resistência e recuperação. Se você ficou encantado com essa saga de coragem e melodias, lembre-se de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes. Compartilhe com os amigos e ative as notificações para não perder as próximas aventuras de Lysander em Ravenswood, onde cada amanhecer é uma nova sinfonia de esperança. Até o próximo conto. Vamos começar. Em um reino esquecido pelo tempo, conhecido como Ravenswood, a música era a essência da vida. Os habitantes desse lugar acreditavam que cada alvorecer e crepúsculo eram orquestrados por uma melodia sagrada, tocada por uma flauta encantada nas mãos do misterioso protetor das harmonias. Essa melodia mantinha o equilíbrio da natureza e o bem-estar de todas as criaturas. Contudo, em uma noite fatídica, uma sombra atravessou os céus de Ravenswood e a melodia cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu não era apenas a ausência de música, mas o presságio de tempos sombrios. As plantas começaram a murchar, os animais adoeceram e um nevoeiro espesso cobriu a terra, como se o próprio reino se encolhesse de medo. Os anciãos falavam de uma antiga profecia que previa a chegada do Salvador Sombrio, alguém que surgiria das sombras para restaurar a melodia perdida e trazer de volta a harmonia a Ravenswood. Esse ser, diziam eles, não seria um herói comum, mas alguém que conhecia tanto a luz quanto a escuridão. Entre os moradores, havia um jovem chamado Lysander, conhecido por sua habilidade incomum de ouvir o que outros não podiam. Ele escutava os sussurros das pedras e o lamento do vento. Lysander sentia que a melodia ainda estava viva, mas aprisionada em algum lugar sombrio e distante. Movido por um chamado interno, ele decidiu embarcar em uma jornada para encontrar o protetor das harmonias e libertar a melodia sagrada. Lysander sabia que a tarefa não seria fácil. Ele teria que atravessar o Vale dos Sussurros, escalar as montanhas da desolação e finalmente enfrentar a escuridão no coração de Ravenswood. Armado apenas com sua coragem e uma antiga flauta que lhe fora dada por sua avó, ele partiu, deixando para trás sua aldeia e tudo o que conhecia. Durante sua jornada, Lysander encontrou criaturas das lendas, espíritos esquecidos e enigmas que testaram sua vontade. Em uma dessas aventuras, ele salvou uma fênix de um caçador cruel. Em gratidão, a fênix concedeu a Lysander uma única pena de suas chamas eternas, capaz de iluminar mesmo a mais densa escuridão. Finalmente, após muitas luas, Lysander chegou ao coração de Ravenswood, onde descobriu que o protetor das harmonias havia sido aprisionado por uma entidade conhecida como o Devorador de Sons. Esse ser era alimentado pelo silêncio e pela desolação, e somente a melodia sagrada poderia enfraquecê-lo. Lysander, então, compreendeu que ele era o salvador sombrio da profecia. Ele enfrentou o Devorador de Sons, tocando a flauta com a essência de sua alma, enquanto a pena da fênix brilhava intensamente, dissipando as trevas. A batalha foi árdua, e a melodia, uma sinfonia de esperança e coragem, reverberou por todo o reino. Com o último sopro de música, o protetor das harmonias foi libertado, e o Devorador de Sons foi derrotado. A melodia desaparecida de Ravenswood voltou a fluir, mais bela do que nunca. Lysander, agora reconhecido como o Salvador Sombrio, retornou à sua aldeia, onde foi recebido como herói. E assim, a harmonia foi restabelecida em Ravenswood, e a música voltou a ser a alma do reino.
Mas a lenda de Lysander e a melodia desaparecida permaneceriam para sempre, sussurradas pelo vento e cantadas pelas aves, inspirando novas gerações a encontrar a coragem para enfrentar a escuridão e acreditar no poder da luz. Salvador Sombrio, cuja identidade foi revelada como Lysander, é um ser marcado pela dualidade de sua natureza e pelo destino que ele abraça. Ele é um jovem com uma sensibilidade única, capaz de ouvir além do que é perceptível aos demais habitantes de Ravenswood. Isso o torna especial e, ao mesmo tempo, solitário, pois o que ele ouve e sente não é compartilhado ou compreendido pelos outros. O que impulsiona Lysander, o Salvador Sombrio, é uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos. Internamente, ele é movido por uma conexão profunda com a música e um chamado interno que o faz sentir-se responsável pelo destino do seu reino. Ele é impulsionado por uma mistura de esperança e determinação, uma crença inabalável de que a melodia sagrada ainda existe e aguarda para ser libertada. Externamente, Lysander é motivado pela deterioração do mundo ao seu redor. O sofrimento de seu povo, a degradação da natureza e o desequilíbrio que assola Ravenswood são forças que o impulsionam a agir. Ele é compelido pela necessidade de restaurar a harmonia e evitar que seu lar se perca para sempre na escuridão que o ameaça. O Salvador Sombrio é uma figura que conhece a luz e a escuridão, o que lhe confere uma compreensão mais profunda do equilíbrio necessário para manter a ordem do mundo. Ele não é um herói convencional, pois sua força não reside na proeza física ou em armas poderosas, mas na capacidade de tocar a flauta com emoção genuína e na coragem de enfrentar o desconhecido. Lysander é impulsionado por sua missão e pelos laços que tem com os seres que encontra em sua jornada, como a fênix que o ajuda em seu momento de necessidade. Esses encontros fortalecem sua resolução e o ajudam a compreender o papel que desempenha no destino de Ravenswood. Ao final, o Salvador Sombrio é um personagem que simboliza a esperança que nasce da adversidade e a luz que pode ser encontrada mesmo nas sombras mais profundas. Lysander, com sua flauta e a pena da fênix, demonstra que mesmo um único indivíduo com coragem e convicção pode enfrentar forças poderosas e restaurar a harmonia em um mundo desequilibrado. A melodia desaparecida de Ravenswood não é apenas uma canção, mas um lembrete de que a música e a esperança que ela traz são essenciais para a vida e a continuidade de um mundo que floresce na luz e na sombra. No ápice de sua jornada, Salvador Sombrio, também conhecido como Lysander, encontrou-se diante de um desafio que parecia maior do que qualquer coisa que ele já havia enfrentado. O coração de Ravenswood estava envenenado por uma entidade antiga e malévola, conhecida como o Corruptor das Canções, que tinha como objetivo desafinar a essência do mundo, transformando toda a harmonia em caos. Lysander, com a flauta em mãos e a pena da fênix presa à sua túnica como um estandarte de esperança, adentrou a Câmara Eterna, onde o Corruptor residia. O lugar era uma abóbada imensa, com paredes que pulsavam com uma energia sombria e onde a música se tornava distorcida, uma cacofonia que atormentava a alma. Ao confrontar o Corruptor, Lysander foi atingido por uma onda de desespero. A entidade tentou invadir sua mente com dúvidas e medos, sussurrando falsidades que ameaçavam quebrar seu espírito. Mas o Salvador Sombrio, apesar do medo que sentia, concentrou-se na única verdade que conhecia. A música de Ravenswood ainda vivia dentro dele. Com a primeira nota que soou de sua flauta, uma luz tênue começou a brilhar, cortando a escuridão. As notas seguintes foram como uma tempestade, cada uma mais poderosa que a anterior, enfrentando o tumulto criado pelo Corruptor. A batalha não era de espadas ou de magias destrutivas, mas de melodias que lutavam para prevalecer. À medida que a música de Lysander se tornava mais forte e pura, a pena da fênix começou a brilhar com um fogo prateado, amplificando a melodia sagrada. As criaturas de Ravenswood, que haviam sido tocadas pela música de Lysander ao longo de sua jornada, sentiram o chamado e começaram a cantar, cada uma com sua voz única, formando um coro que reverberava por toda a terra. O Corruptor das Canções, diante da união de Lysander e dos seres de Ravenswood, viu sua influência minguar.
A harmonia de Lysander, alimentada pela fé e pela união das criaturas do reino, desfez a discórdia que o corruptor havia espalhado. Com um último acorde poderoso, a entidade foi desintegrada, deixando para trás apenas um eco de sua existência nefasta. Após a vitória, o silêncio se abateu sobre a Câmara Eterna. Lysander, exausto mas triunfante, ouviu algo que há muito não se fazia ouvir. A melodia desaparecida de Ravenswood, agora liberta, fluindo como um rio de luz e som, curando as feridas da terra. A jornada do Salvador Sombrio havia chegado ao fim, mas a lenda de Lysander e da melodia que salvou seu mundo apenas começava a ecoar pelos séculos, inspirando todos aqueles que acreditam no poder da música e na força indomável do espírito humano. Após a vitória contra o corruptor das canções, Salvador Sombrio, também conhecido como Lysander, teve um momento de profunda introspecção. Diante do espelho antigo, um artefato místico de Ravenswood, que refletia não apenas a imagem, mas também a alma de quem o encarava, ele pôde ver mais do que seu reflexo. Ele viu a verdade de sua própria existência. Lysander compreendeu que a batalha não havia sido apenas contra uma entidade externa, mas também contra as sombras interiores que cada ser carrega consigo. O assassino no espelho simbolizava a luta interna que Lysander enfrentava. O confronto entre a luz e a escuridão dentro de si mesmo, o medo e a coragem, a dúvida e a fé. As reflexões de Lysander pós-batalha centraram-se em 3 aspectos principais. 1. O poder da música e da união. Ele percebeu que a música era mais do que uma sequência de notas. Era uma linguagem universal capaz de unir seres de diferentes formas e essências. A vitória sobre o corruptor das canções foi possível graças à harmonia criada pela união de todas as criaturas de Ravenswood. Lysander entendeu que cada voz, por mais singela que fosse, tinha seu lugar na grande melodia da vida. 2. A aceitação de si mesmo. Ao enfrentar o assassino no espelho, Lysander aceitou que a escuridão fazia parte de quem ele era, mas não o definia. Ele reconheceu que suas ações, impulsionadas pela luz de sua alma e pela vontade de fazer o bem, eram o que realmente importava. Salvador Sombrio era um título que carregava não porque abraçava a escuridão, mas porque a enfrentava. 3. O legado e a inspiração. A lenda de Lysander e da melodia que salvou seu mundo tornou-se uma fonte de inspiração para os habitantes de Ravenswood. O Salvador Sombrio era a prova de que mesmo alguém que carregava sombras poderia ser a fonte de uma luz radiante. Ele inspirou as pessoas a acreditarem na mudança, na redenção e na força coletiva para enfrentar adversidades. Para o mundo de A Melodia Desaparecida de Ravenswood, as reflexões de Lysander significaram uma nova era de esperança e renascimento. A terra, que havia sido envenenada pela discórdia, agora era curada pela melodia libertada. A música tornou-se um símbolo de resistência e recuperação, um hino que celebrava a vida e a interconexão de todos os seus habitantes. A história de Lysander ensinou que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma centelha de luz pronta para ser acesa, e que a verdadeira força reside na capacidade de enfrentar as próprias sombras, superá-las, e com isso, emergir mais forte e sábio. Assim, a jornada de Lysander não terminou com o fim da batalha, mas continuou a viver em cada nota tocada, em cada história contada e em cada coração que escolheu acreditar na melodia que uma vez havia desaparecido, mas que agora ressoava eternamente em Ravenswood. E assim, em meio aos ecos da última batalha, Lysander, o Salvador Sombrio de Ravenswood, se tornou mais do que um herói. Ele se tornou um símbolo de luz na escuridão, de música na discórdia e de unidade na diversidade. Cada olhar para o espelho antigo fortalecia sua resolução de seguir adiante, carregando as lições aprendidas e espalhando a esperança que agora enchia seu coração. As crianças de Ravenswood cresciam ouvindo as histórias de suas aventuras. Os adultos encontravam conforto na melodia que havia sido restaurada, e os anciãos sorriam, sabendo que o legado de Lysander continuaria a inspirar gerações.
O mundo de Ravenswood, uma vez ameaçado pelo silêncio e pela sombra, agora dançava ao som de uma harmonia que prometia nunca mais se perder. A cada novo amanhecer, Lysander caminhava pelos vales e colinas, sentindo a magia da música fluir através da natureza, das pedras e dos rios. Ele sabia que a sua jornada era infinita, que cada dia trazia novas sombras a serem enfrentadas, mas também novas luzes para serem descobertas. O espelho antigo, agora restaurado em seu lugar de honra na torre mais alta de Ravenswood, refletia um mundo transformado. E quando as noites de lua cheia banhavam o espelho com sua prata celestial, dizia-se que a melodia podia ser ouvida ainda mais clara e mais forte, como se o próprio universo cantasse em uníssono com o coração de Lysander. E se você deseja continuar a explorar os mistérios de Ravenswood e acompanhar as futuras aventuras de Lysander, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe este conto com seus amigos e junte-se a nós na celebração da música, da luz e da eterna luta contra as sombras que nos cercam. Até a próxima história, onde descobriremos novos horizontes e enfrentaremos desafios ainda maiores, sempre ao som da melodia imortal de Ravenswood.